Vamos mais uma vez ler a palavra do Senhor, agora em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 41. Do 41 até o versículo de número 50. Marcos capítulo 9, 41 a 50. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Até aqui, meus irmãos, vamos mais uma vez orar. Senhor, damos a Ti graças pela Tua santa palavra. Damos a Ti graças porque são palavras de vida eterna, aquelas que o Teu Espírito Santo registrou nas Escrituras, para que, por meio delas, nós ouçamos a Tua voz e conheçamos a Ti, conheçamos o Teu Filho Jesus e, crendo, conheçamos o caminho que conduz à vida eterna. Ó Deus, Te damos graças, porque mais uma vez nos dás a bênção de poder, como igreja, juntos meditar naquilo que Tu nos ensinas. E pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, para que, falando aos nossos corações, nossas vidas sejam santificadas e, dessa maneira, vivamos de modo que honre o Teu santo nome. Por Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Quero reler com vocês, irmãos, os versículos 49 e 50. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Com estas palavras, Marcos está encerrando para nós os ensinos de Jesus que foram ministrados nas terras da Galileia. Depois, a partir do capítulo de número 10, versículo 1, Marcos conta que Jesus então se dirigiu à região da Judéia, onde ele também ministrou uma série de ensinos, mas a partir do capítulo 10, os acontecimentos se desenrolam mais rapidamente, de modo que o propósito de Marcos, daí em diante, é mostrar como Jesus foi para Jerusalém, como foi a última semana dele aqui, e como os conflitos também aumentaram rapidamente com os escribas e fariseus, de modo que culminaram na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. O que deu ocasião aos ensinos de Jesus aqui no capítulo 9, que nós estamos considerando agora,
foi primeiramente uma discussão entre os discípulos dele a respeito de quem parecia ser o maior entre eles. Os versículos 33 e 34 diz que os discípulos estavam discutindo a respeito disso, e então o Senhor Jesus ensinou que eles precisavam aprender a ser humildes, que assim é que é a sabedoria de Deus. Depois dessa discussão e do ensino de Jesus, então foi a vez de João mais uma vez se manifestar, e ele disse para Jesus, conforme o versículo 38, Senhor, mestre, nós vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, só que ele não anda conosco, então nós proibimos ele que continuasse a fazer isso. E mais uma vez Jesus precisou corrigir o pensamento dos seus discípulos, dizendo assim, não façam isto, porque aquele que não é contra nós, é por nós. Não é possível uma pessoa falar bem ou fazer milagres em meu nome e logo em seguida estar falando mal de mim. Então, nessas duas lições aqui, Jesus explica como os pensamentos dos discípulos estavam diferentes dos pensamentos dele, e Jesus os corrigiu. Em seguida, então, a partir do versículo 41, Jesus continua o seu ensinamento e ele termina com essas palavras, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus falou isso a propósito, primeiramente, da discussão entre os próprios discípulos, sobre quem parecia ser o maior, e em seguida pelo fato de que os discípulos também não tinham paz com os de fora querendo fazer a obra de Deus e os discípulos proibindo. Hoje, então, meus irmãos, nós vamos meditar nesta segunda parte dos ensinos de Jesus aqui, em resposta aos conflitos que os discípulos estavam tendo e também causando. Ele termina dizendo, tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Primeiro eu gostaria de considerar com os irmãos o significado metafórico dessa expressão de Jesus. Tende sal em vós mesmos. No versículo de número 49, nós temos aqui uma fala de Jesus que às vezes tem sido de difícil interpretação, porque Jesus fala assim, pois cada um será salgado com fogo. O que Jesus está querendo dizer com isso? A que ele está se referindo? Será que Jesus está falando a respeito dos pecadores, que conforme os versículos 47 e 48, serão lançados no fogo do inferno? Ou será que Jesus está falando a respeito dos discípulos dele, que conforme o versículo 50, devem ter sal em si mesmos? Embora, meus irmãos, isso a princípio possa parecer um pouco difícil, me parece que no versículo de número 49, o que Jesus está fazendo é concluindo ou começando o parágrafo de conclusão a respeito dos seus ensinamentos até agora. É uma referência não ao castigo eterno, que ele se refere nos versículos 47 e 48, mas é uma referência às provas de fogo pelas quais os seus discípulos haverão de passar. No capítulo de número 10, Marcos diz aqui, ou melhor, Jesus diz aqui, que os seus discípulos seriam batizados com o mesmo batismo que ele, isto é, seriam batizados com o sofrimento da sua morte. E então, aqui no capítulo de número 9, me parece que também tem um sentido positivo aquilo que Jesus está falando em relação aos seus discípulos. Eu quero primeiramente recorrer ao Novo Testamento para demonstrar isto, porque no Novo Testamento o sal é usado várias vezes, metaforicamente, no sentido de que os crentes em Jesus precisam ter sal. Você se lembra da primeira vez que Jesus falou isso? Foi lá no Sermão do Monte, quando Jesus disse assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor?
não serve para nada mais a não ser jogado fora e pisado pelos homens. E ali, em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz isso, ele está se referindo à boa influência que os crentes devem exercer sobre as demais pessoas através do seu comportamento. Como é que nós sabemos disso? Porque Jesus também faz uma outra comparação, dizendo assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, ser sal, ali em Mateus capítulo 5, é usado pelo Senhor Jesus como uma metáfora ao comportamento do crente. O crente vive num mundo que, digamos assim, é sem sal. Você já experimentou um alimento sem sal? Como é que você definiria um alimento sem sal? Que, claro, não seja um doce, não é? Seria um alimento sem sabor, ou um alimento sem graça. Outra maneira de colocar, Jesus está dizendo que sem os crentes, sem ser uma vida cristã, sem fazer a vontade de Deus, essa vida não tem graça. Bom, essa é uma das metáforas usadas no Novo Testamento. A outra metáfora, a outra passagem onde essa mesma metáfora é usada, está em Colossenses capítulo 4, versículo 6, onde o apóstolo Paulo diz assim: seja a vossa palavra temperada com sal, ou melhor, seja a vossa palavra sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então, aqui nesse texto, o sal é uma metáfora que se refere à maneira do crente falar. As coisas que o crente fala devem ser bem temperadas com sal, isto é, devem ser agradáveis e devem ser palavras sábias. Quando nós juntamos essas duas passagens, nós chegamos à seguinte conclusão: o que é ter sal em si mesmo? É o crente, através do seu comportamento, isto é, através das suas obras, mas não somente através do seu comportamento, é também através do que ele fala, ele causar uma boa impressão para com as pessoas do mundo. Inevitavelmente, quer seja para o bem, quer seja para o mal, todos os seres humanos exercem influência uns sobre os outros. Ora, quando Jesus diz, tende sal em vós mesmos, ele está naturalmente falando que nós, cristãos, precisamos causar uma boa influência sobre aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Bem, mas eu quero me referir também, irmãos, à maneira como essa palavra é usada no Antigo Testamento. E aí eu creio que isso acrescentará bastante a nossa maneira de interpretar o texto aqui. São duas referências principais que eu quero citar, e aí eu vou pedir para os irmãos também abrirem as suas Bíblias lá. A primeira referência que eu quero citar está em Ezequiel. Profeta Ezequiel, capítulo de número 43, o versículo de número 24. Eu creio que o Bruno também colocará lá, já está lá projetado para os irmãos que assim preferirem. Deus diz assim, através do profeta Ezequiel, falando a respeito de Israel, os sacrifícios que os israelitas fariam perante o Senhor, oferecê-los-ás perante o Senhor. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles e os oferecerão em holocausto ao Senhor. Se os irmãos virem alguns versículos antes aí, verão que Deus está falando, principalmente o versículo 23, Deus está falando a respeito de certos animais que seriam oferecidos a Ele quando o templo em Jerusalém fosse restaurado. E quando esses sacrifícios fossem feitos, ele diz aí, os sacerdotes colocarão sal sobre esses sacrifícios e em seguida esses sacrifícios serão queimados, isto é, são holocaustos oferecidos ao Senhor. Agora, a outra passagem que eu quero citar está no livro de Levítico, capítulo de número 2, o versículo de número 13. E ali, mais uma vez, aparece a ideia de se colocar sal sobre os sacrifícios, ou sobre as ofertas dadas ao Senhor. Ele diz assim, toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal,
à tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus. Em todas as tuas ofertas aplicarás sal. Eu acho interessante a maneira como ele se refere ao sal, que seria colocado sobre as ofertas de manjares aqui, isto é, ofertas feitas com cereais, que seria aplicado sobre elas o sal da aliança, antes delas serem queimadas. Tanto no texto de Levítico, quanto no texto de Ezequiel, onde fala sobre animais oferecidos, e Levítico sobre ofertas de manjares, são sacrifícios que seriam queimados, mas antes disso seria colocado sal sobre eles. E aqui, sal da aliança. Como é que eu entendo isso, meus irmãos? O que será que o Senhor Jesus quer dizer? Você se lembra? Lá em Romanos capítulo 12, está escrito assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. A palavra usada pelo apóstolo Paulo é a palavra holocausto. É a mesma palavra que é usada tanto por Ezequiel quanto em Levítico. Nós somos um holocausto vivo, oferecido ao Senhor. E na linguagem metafórica do Novo Testamento, nós precisamos ter em nós esse mesmo sal. Isto é, o sal da aliança do Senhor. Significa que o Senhor Jesus está dizendo assim: olha, a influência que vocês precisam ter, como gente que pertence a mim, é uma influência boa, através do que vocês falam e através do que vocês fazem. Dentro desse contexto aqui, o que significa ter uma influência boa? O que significa ter palavras boas? Voltemos para os versículos 41 e 42. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Note a palavra que aparece, meus irmãos, no versículo de número 42. E quem fizer tropeçar um desses pequeninos. Se você tem uma versão que não seja a versão atualizada, se você tem, por exemplo, a versão corrigida, você leu aí: qualquer um que escandalizar um desses pequeninos. Foi assim que você leu, Eric, né? E por que isso? Porque a palavra lá do texto grego, que pode ser traduzida tropeçar, é essa mesmo, é escandalizar. E o que é escandalizar? A palavra escandalizar vem da palavra escândalon, que era, assim, o meu pai, quando eu era menino, ele fez uma coisa que me faz sempre lembrar do que é um escândalo. Ele fez uma armadilha de passarinho, para passarinhos. Você já viu daquelas armadilhas para passarinhos, que a pessoa vai traçando assim várias varetas, coloca ali aquela arapuca, né, como a gente chamava, e colocava uma varinha para o passarinho vir e cair naquela varinha e a arapuca cair em cima dele? Pois é, aquela varinha da armadilha, a palavra grega é escândalo. O que essa palavra quer dizer? É alguém que através do seu comportamento, através das suas palavras, leva alguém a tropeçar na fé e se afastar de Jesus. Você lembra qual era o contexto? Os discípulos brigando uns com os outros sobre quem parecia o maior. Depois, os discípulos proibindo que alguém de fora falasse de Jesus. O que Jesus está dizendo é: se alguém causar escândalo para outras pessoas, seria melhor que outro amarrasse uma pedra no pescoço dele e ele fosse lançado no fundo do mar. Significa fazer alguém cair numa armadilha. Algumas pessoas pensam assim: mas de quem Jesus está falando quando ele usa a expressão pequeninos crentes? E aqui existem algumas possibilidades também que os comentaristas divergem,
E alguns dizem assim, olha, Jesus ele tomou uma criança, colocou no meio deles, deu essa criança como exemplo. Se você está cuidando de uma criança, é de mim que você está cuidando. Então, quando Jesus aqui, no versículo de número 42, usa essa expressão, pequeninos crentes, Jesus deve estar falando das criancinhas. Isso é possível? Sim, porque lá no capítulo 10, Jesus vai dizer assim, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos ser tropeço na vida de nenhuma criança. Quando eu leio esse texto, eu me lembro de certa vez, muitos anos atrás, que eu, passando em frente a um bar, eu vi um homem sentado à mesa na porta, do lado de fora, com um menininho no colo. O menininho devia ter uns 2 ou 3 anos. Aquele homem com uma garrafa de cerveja sobre a mesa e dando cerveja para a criança. Como é que é o nome disso? É fazer a criancinha tropeçar, é colocar a criancinha desde o começo no caminho errado. E é por isso que às vezes nós dizemos aqui que até quando você está dando aula para uma criancinha só, você está já servindo ao Senhor Jesus Cristo. Mas uma outra possibilidade que algumas pessoas citam é que aqui pode estar se referindo a pessoas novas na fé. Isto é, pessoas que ainda não têm maturidade, que estão chegando, que estão começando a se desenvolver, e os crentes começam a se comportar de tal modo que isso seja um tropeço para os novos, e aqueles que ainda deveriam se regozijar no Senhor e crescer espiritualmente, acabam sendo afastados da igreja por causa do mau comportamento dos crentes. E isso também é algo que tem sentido, porque na primeira carta de João, o apóstolo João se refere a novos convertidos como crianças na fé. Mas tem uma terceira possibilidade, e meus irmãos, eu entendo que esta abarca as duas anteriores. É que quando Jesus aqui no versículo 42 fala pequeninos crentes, ele está falando de todos os crentes. Porque não há pessoa que possa ser crente e ao mesmo tempo não ser pequenina diante de Deus. Para Deus, todas as pessoas, todos os crentes são os seus filhinhos amados. E o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 14, ele diz assim, não faça por causa da tua comida ou da tua bebida, não faça tropeçar aquele por quem Cristo morreu. Quer dizer, o mau comportamento do crente, de uma pessoa mais madura, ela mais forte, ela pode fazer com que aquele que é mais fraco, ele se afaste dos caminhos do Senhor. Em outras palavras, o que significa ser sal? Significa não seja um tropeço na vida de ninguém. Que o teu comportamento, as coisas que você fala, não levem outras pessoas a se escandalizarem do Evangelho, a se afastarem de Jesus. Com isto, meus irmãos, Jesus naturalmente não está dizendo que o cristão, às vezes, não será uma pessoa que cause estranheza. O Senhor Jesus mesmo, certa vez perguntou para os fariseus, o que eu estou dizendo escandaliza vocês? Então o que vai acontecer se vocês me virem morrer e ressuscitar? O próprio Jesus, muitas vezes, com o comportamento dele, com as palavras dele, escandalizava quem se escandaliza com a palavra de Deus. Então não estou querendo dizer que nós precisamos ser pessoas agradáveis a todos em tudo que fazemos, mas que o nosso comportamento precisa ser um comportamento que possa influenciar para o bem. A segunda coisa que Jesus está dizendo aqui nesse texto é, para ser sal, não seja um tropeço para você mesmo. Veja, a partir do versículo de número 43, se a tua mão te faz tropeçar, corte a sua mão, pois é melhor entrares na vida maneta, do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. No versículo 45, se o teu pé te faz tropeçar,
corta-o. É melhor entrares na vida do que tendo vida aleijado do que tendo os 2 pés, seres lançado no inferno. 47. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que, tendo os 2, seres lançado no inferno. Eu não consigo ler esses versículos sem me lembrar daquela canção infantil que eu aprendi na escola dominical. Cuidado, pezinho, onde anda. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, no que pega. E o que mais, Tequinha? Cuidado, olhinho, no que olha, porque tem um Salvador no céu olhando para você. Preste atenção. Ou como diz o Espírito Santo, no livro de Provérbios, guarda o teu pé, pondera as veredas dos teus pés, os teus olhos olhem direito diante de ti, desvia a tua boca da perversidade, guarda o teu coração. É o que Jesus está falando aqui. Não deixe que o teu corpo, a tua mente, o teu coração façam você tropeçar, façam você se afastar de mim. Não se deixe dominar pelo seu próprio corpo. O Senhor Jesus, Ele está falando aqui de algo muito sério. Eu me lembro de que, muitos anos atrás, talvez uns 35 anos atrás, eu estava conversando com um homem, porque esse homem, membro da igreja, estava vivendo em adultério. Literalmente ele estava vivendo em adultério. E então eu fui falar com ele. E quando eu comecei a argumentar com ele, ele olhou para mim e disse: pastor, o senhor está doutrinariamente errado. Porque a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Os irmãos concordam com isso, não é? Que a salvação é pela graça mediante a fé, que não é pelas obras. Mas a mesma Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é nova criação. Então eu citei para ele o texto de Gálatas. As obras da carne são, quais são mesmo? Feitiçarias, idolatrias, glutonarias, bebedices, adultérios, fornicações, inimizades, contendas, coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Acontece que aquele homem, ele tinha tanta fé, que ele resolveu continuar no seu adultério. Ora, meus irmãos, não é isso que o Senhor Jesus ensina. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corte a tua mão, não seja ela um tropeço para você. Se você está ali na internet olhando alguma coisa e de repente o teu olho te faz tropeçar, arranque o seu olho, não continue, mude o seu comportamento. Porque, veja, aqui Jesus, ele de uma maneira muito clara, de uma maneira muito forte, ele diz que quem não rompe com o pecado, esse alguém vai sofrer as consequências na eternidade. Então, o que significa ter sal em si mesmo? Significa não deixar o pecado tomar conta da sua vida. Significa não ser um tropeço para si mesmo. Mas tem uma terceira coisa que Jesus diz aqui e que significa ter sal. Versículo 50. Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. E por que Jesus fala isso? Porque os discípulos dele não estavam cultivando a paz entre si. Os discípulos dele estavam vivendo como gente do mundo, e por isso Jesus precisou repreendê-los. Não significa, meus irmãos, que Jesus esteja dizendo paz a qualquer preço, porque Jesus falou: eu não vim trazer paz à terra, mas eu vim colocar filho contra pai, pai contra filho,
Eu vim colocar marido contra a esposa e olha, por favor, Jesus não está dizendo que é para você brigar com a sua esposa. O que ele está dizendo é o seguinte: se a tua esposa não quer que você tenha fé, então tenha fé, mas não faça a vontade da tua esposa. Não viva em função dos outros seres humanos, eu tenho que estar em primeiro lugar. Então, não significa paz a qualquer preço, mas ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que nós devemos evitar tudo aquilo que não tende para a paz. Toda controvérsia desnecessária, tudo que for egocentrismo, tudo que for egoísmo, tudo que for partidarismo, tudo que for divisionista, são coisas que não convêm a santos. Ora, só pode ter paz com outras pessoas aquele que primeiramente tem um coração pacificado. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O nosso Deus é Deus de paz, não é Deus de confusão. Não é Deus que governa o que tem prazer no meio da confusão. Quando eu penso nesse versículo, bem-aventurados os pacificadores, eu não me esqueço de certa senhora, cujo filho veio falar comigo há muitos anos atrás. Esse adolescente havia pensado que eu o havia repreendido, e ele ficou muito chateado. De fato, ele havia cometido um erro, eu ajudei ele a corrigir aquele erro, mas no que eu ajudei ele pensou que eu estava repreendendo, não é? Se ele tivesse cometido pecado, seria, sim, caso de repreensão, mas não era só corrigir o rumo ali. Bom, de qualquer forma, esse jovenzinho ficou muito ofendido e foi falar com a mãe dele: mãe, o pastor pegou no meu pé, né? E ela deu uma resposta para ele. Eu vou tentar imitar o jeito dela. Essa irmã é um amor de pessoa, é uma pessoa linda. E ela falou assim para ele: filho, eu tenho certeza que o pastor não estava te dando uma bronca, ele estava só te ajudando, e ele não queria te ofender. Mas vai, e fala para ele que você ficou magoado com ele. Aí aquele rapaz foi falar comigo, e me contou a história, me explicou, e nós terminamos nos abraçando, nos beijando, e ficou tudo em paz. Faz mais ou menos uns 30 anos que isso aconteceu. Cada vez que eu leio bem-aventurados os pacificadores, aquela irmãzinha me vem à mente. Se fosse outro tipo de pessoa, poderia ter uma reação diferente, né? Onde já se viu? Espera aí que eu já vou lá falar com ele. Mas não, ela teve um espírito de pacificação. Irmãos, o amor não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Mas ele também tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. E por que o apóstolo Paulo escreveu essas coisas? Escreveu para uma igreja que estava com grande confusão. E ele disse assim: irmãos, a maior de todas as virtudes, não é nem a fé, não é nem a esperança. O maior de todas as virtudes, ou a maior, a mais apropriada, é o amor. E por que a mais apropriada para os crentes? Porque quando os crentes andam em amor, estão seguindo pelo mesmo caminho daquele que por amor a eles morreu e ressuscitou. Andar em amor é seguir os passos de Jesus. Irmãos, eu fico pensando nos discípulos, quando eles se chegam a Jesus com as suas infantilidades, e Jesus dá essas respostas para eles. Não era bem o que eles estavam esperando, não é? Mas Jesus, amorosamente, os corrige e os chama para uma vida mais alta, uma vida de amor, uma vida de humildade. Uma coisa que, para a carne, não é apenas humildade, é humilhante. Mas
o apóstolo Paulo escreveu a respeito de Jesus. Onde é que ele estava antes de vir ao mundo? Ele estava na glória do céu. E por amor a nós, o que ele fez? Ele deixou a sua glória. Ele assumiu a forma humana. Mas ele não assumiu a forma de um ser humano de boa posição nesse mundo. Jesus é o rei do universo. E quando ele nasceu, ele foi deitado no quê? Numa manjedoura. A família dele era pobre. Quando seus pais foram oferecer o sacrifício por ele em Jerusalém, eles deram 2 pombinhas, porque eles não tinham dinheiro para oferecer um cordeiro. Porque a lei dizia, se for de família pobre, 2 pombinhas ou 2 rolinhas. Jesus cresceu pobre. Agora o apóstolo Paulo explica, por amor a nós, aquele que era rico se fez pobre. Na forma humana, além de ser uma pessoa pobre, diz o apóstolo Paulo, ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Tende sal em vós mesmos. O que significa isso? Siga o mesmo caminho do seu mestre. Agora, Jesus também acrescenta que para ser salgado com sal, é preciso ser colocado no fogo. Depois lá no capítulo 10, quando João e Tiago vão falar com ele, Jesus pergunta, vocês poderão ser batizados com o mesmo batismo com o qual eu sou batizado? E eles dizem, podemos. E Jesus responde, isso eu posso garantir. Mas que um vai sentar na minha esquerda ou na minha direita, isso eu não posso garantir. Isto é, vocês vão sim sofrer por minha causa. Isto é certo. Ora, você quer ser sal? Então você precisa ser provado. Quando eu me converti a Jesus, eu preciso confessar para vocês, eu me enganei a respeito da vida cristã. Eu pensei assim, olha, que coisa mais linda é a vida do crente, é ser parecido com Jesus. Daqui 1 ano ou 2, eu serei muito parecido com Jesus. A minha vida será maravilhosa. Foi a respeito disso que eu me enganei. A vida cristã é maravilhosa, mas a Bíblia nunca prometeu que daqui a 1 ou 2 anos, ou daqui a 30, você alcançará a maturidade. As provações sempre virão. Os desafios sempre acontecerão. Você será salgado com fogo. Mas, irmão, Jesus falou que é uma vida que vale a pena. É uma vida para a eternidade. Não é para as coisas deste mundo. Não é em função das coisas deste mundo. É em função da eternidade. E se é desse jeito, tenha sal em si mesmo. Tenha paz com o seu irmão. Ande por esse caminho, porque esse é o caminho da vida eterna. Amém.